irmãos. Boa noite, igreja. E a paz do Senhor, amém? Vamos para os avisos da semana. Irmãos, terça-feira nós vamos estar passando um filme para a edificação da igreja. A partir das 19 horas, a gente está junto com os jovens da nossa igreja. Estamos realizando aí um passo diferente para entendermos mais a maneira que Deus quer agir em nossa vida. Vamos estar passando esse filme uma noite do cinema da Igreja Batista Nova Aliança, amém? Quero contar com o apoio de todos, com a presença de todos. Vai ser um momento muito bom, vai ter pipoca e refrigerante, vai ser muito bom. E um filme que nós vamos estar juntos, aprendendo mais e crescendo mais. Esse filme retrata um pouco sobre casamento, finanças, família e também compromisso para com o Senhor. Esse é o ponto, assim, o pico maior desse filme é isso. É você entender a maneira que temos que estar enfrentando as nossas dificuldades diante de Deus. Amém? Quero estar contando com o apoio de vocês terça-feira. Eu tinha falado quarta-feira na segunda, mas infelizmente eu fui imprevisto, eu vou ter que estar trabalhando. Então vamos passar para a terça. Amém? Compreender, igreja? Eu vou estar colocando no grupo daí. E também vamos orar pelo nosso grupo de casais no dia 10, com o tema casamento e finanças. Esse é o pastor Osmar, um amigo de longa data. Servi com ele há um bom tempo na Igreja Bíblica do Bom Sucesso, como co-pastor lá. E ele vai estar prestigiando a nossa igreja com a palavra de Deus naquela noite, no dia 10 desse mês que vem. Amém? Vamos estar orando às 19 horas no grupo de casais. Convidem casais, chamem pessoas para estar aprendendo mais de Deus a respeito desse departamento tão importante que é a família do Senhor. E os demais avisos é que quarta-feira vamos ter culto de doutrina, vamos estar aqui para a glória de Deus. E domingo, escola bíblica dominical, pela manhã, de 8 às 10. Tem sido um momento muito bom, a gente tem crescido muito nesse nosso compromisso da escola bíblica dominical. Então vamos estar mantendo o nosso ritmo. Hoje foi muito bem assistida a aula, mas também cabe a nós estar nos preparando, nosso entendimento, nos aperfeiçoando diante da palavra do Senhor. E à noite esse culto de adoração que estamos realizando. Amém, igreja? Sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3. Estamos continuando essa análise que estamos fazendo em 1 Pedro, essa exposição aqui em Pedro. Aí a gente viu no domingo passado do verso 8 ao 12. Hoje eu quero estar destrinchando um pouco mais sobre um ponto que eu achei essencial. Eu já ia passar essa parte, mas o Senhor me mostrou que tem muito mais a gente aprender aqui. Vamos ler no capítulo 3, do verso 13 ao 15. Irmãos, quero continuar pedindo à igreja que ore meu irmão Luiz, pela família. Quero também pedir oração pelo irmão Pedro. Hoje de manhã a mãe dele não estava bem, ele teve que ficar em casa e a noite também olhou para ele, filho, vamos estar orando por ele. Orar também com essas enfermidades que tem assolado o povo do Senhor, essas gripes. Sabrina também passou a semana doente. Vamos estar orando ao Senhor para que Deus esteja neutralizando essas enfermidades. Amém, igreja? Igreja que cresce é a igreja que ora. Então vamos ter esse compromisso de estar orando um pelos outros. Lembrar em nossas orações pessoais do seu irmão em Cristo. Uma coisa que eu aprendi, antes da gente fazer essa leitura, uma coisa que eu aprendi com o pastor Guedes, eu nunca vou esquecer, era que ele dizia muito para mim que você quer lembrar de uma pessoa para orar na semana, você lembre de quem sentou do seu lado na igreja. Aí você vai olhar e tanto vai lembrar daquele que estava do seu lado, como daquele que não estava. Isso aí a gente, irmão, não vi irmão fulano de tal, não vi. Então você vai ter essa responsabilidade de lembrar. Então lembre-se, saia daqui com esse pensamento. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor é que Ele
Amém. Em nome de Jesus, meu irmão. Eu creio nisso. Estes versículos, irmãos, que nós vamos ler agora, ele introduz a terceira seção principal do livro de 1 Pedro. Impressionante como a gente vê aqui Pedro falando sobre graça de Deus no sofrimento, mas também nós escutamos ele falando nesses 3 versículos, quando ele fala da importância de nós nos sujeitar a Deus. Interessante que eu trabalhei há pouco tempo sobre submissão, mas essa submissão não tem nada a ver com essa que nós vamos ver hoje, de nós nos colocar, nos sujeitar ao senhorio de Cristo. É completamente diferente, muito obrigado. É completamente diferente a gente ver um leque maior de entender o que é Cristo em nossa vida. Então aqui ele inicia isso. Aqui nós vamos também observar a maneira que ele se apresenta, os princípios espirituais importantes do que é temer a Deus, do que é temer o Senhor, que aqui nós vamos abranger todo o entendimento dos outros temores a Deus. Quando nós colocamos Cristo como senhorio de nossa vida, nós passamos a entender totalmente o significado do que é temor, do que é respeitar a Deus, do que é amar a Deus. É tipo um mandamento que nós estamos vendo na escola bíblica dominical. Quando nós entendemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos estar cumprindo todos os mandamentos. Não é assim que nós temos visto na escola bíblica? Então aqui, quando nós entendemos que o Senhor, nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Rei, então vamos aprender a respeitá-lo, temê-lo e compreender todos os outros temores. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor no verso 13, no capítulo 3 de 1 Pedro. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Observe que aqui ele está fazendo uma pergunta. Quem há de maltratá-los, se vocês estão fazendo bem? Mas, mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Não tenha medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Oremos. Ó Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, muito obrigado a Deus pelo Teu amor, pelo imenso amor. Abre o nosso entendimento, o entendimento da Tua igreja, que não venha ser eu, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, ó Deus, que opera em nosso meio. Diante de nós está aberto, ó Deus, a Tua Santa Palavra, que nos revela, Deus, através da Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o senhorio de Cristo é um conceito teológico que se refere à soberania e à autoridade suprema de Jesus Cristo sobre todas as áreas da vida de um homem, da vida de um indivíduo. Quando nós entendemos o senhorio de Cristo, compreendemos que Ele é Deus. Quem Ele é? É aquele elo de relacionamento. Não sei se vocês já conheceram pessoas que passou por muito tempo de não conviver com o seu pai ou com a sua mãe. Às vezes, por motivo das circunstâncias de uma separação dos pais, o filho passou 10, 12, 15 anos sem ver o pai. Muitas vezes a mãe já vem ali transformando a vida do filho, ali, a mente do filho, de entender que o pai abandonou ou vice-versa. Então já vai sendo criado aquela dúvida que um filho possa ter com o pai. Aí de repente o pai aparece, ou a mãe aparece. Aí ambos têm que apresentar: olha, é teu pai. E ele vai olhar: é o pai dele? É.
mas é um estranho. É alguém que ele não conhece, é alguém que ele não pode confiar, é alguém que ele sempre vai ter um pé atrás. Então, quando nós não conhecemos o senhorio de Cristo sobre nossa vida, ele é um estranho. Não vamos respeitá-lo, não vamos amá-lo, não vamos obedecer, não vamos ter ele como centro de nossa vida. Sempre vai ser um estranho. A crença que Jesus Cristo não é apenas um estranho, mas sim Ele é o nosso Salvador pessoal, mas também o Senhor é mestre de todas as áreas da existência humana. Ele é mestre, Senhor e Rei. Esse conceito é fundamental para os cristãos, pois implica em submissão total e obediência à vontade de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, não ache que Deus só quer um pedaço de você. Não, Ele quer o todo. Pedro, ele cita aqui Isaías 8, verso 13, para apoiar a sua admoestação, quando ele cita o verso 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quem é que domina o teu coração? Quem é o Senhor da tua vida? É Cristo ou é a circunstância? É Cristo ou é você mesmo? É Cristo ou os vícios pessoais que te amarram? Ou o pecado que tem nos escravizado, que tem escravizado muita gente? Observe lá em Isaías 8, verso 13, como Pedro cita esse verso para destrinchar o seu entendimento, para apoiar o seu entendimento, quando ele diz: ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar, e a Ele devem temer, e dele que deve ter pavor. Ele é Senhor e Deus, Ele é Rei Todo-Poderoso. Temos que aprender a entender que Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Aí sim, vamos trabalhar o temor. O contexto de Isaías aqui, para o nosso entendimento, das palavras de Isaías para o nosso entendimento, ele está falando de Acaz, rei de Judá, que ele estava enfrentando uma crise em função de uma invasão iminente do exército assírio. Os reis de Israel e da Síria queria que Acaz se juntasse a eles em uma aliança, mas Acaz recusou-se, de modo que Israel e Síria ameaçavam invadir Judá para poder conquistar, para que os assírios não pegassem Israel. Mas nos bastidores, por traição e covardia, o rei Acaz aliou-se à Síria, traindo o rei de Israel, traindo aqueles que queriam se aliar. Então o profeta Isaías o advertiu sobre essa aliança ímpia e os instituiu, lhes aconselhou a confiar que Deus daria o livramento. Aqui ele, Acaz, preferiu se juntar com aqueles que não amavam a Deus, com aqueles que não obedeciam a Deus, por medo, por não confiar quem era Deus. Mas para isso ele tinha que cumprir o que Isaías falou, que o Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e a vossa obediência, o seu amor e a sua confiança. Meus irmãos, hoje tem pessoas dentro da igreja procurando outros meios de receber as suas bênçãos. Irmãos, aqui nessa igreja já tinha uma pessoa que chegou para mim e falou: pastor, eu infelizmente eu não vou ficar mais aqui. Eu conheci um grupo de oração onde a irmã tem muito poder. Aí eu, minha irmã, lá eu sinto a presença de Deus. Eu vou ficar indo lá
o momento que ela tem de oração. Eu sinto mais a presença de Deus. Minha irmã, a importância de se congregar não está relacionada só ao culto. A importância de se congregar está relacionada a tu adorar a Deus, a tu entender que tu não vem aqui pelo pastor, tu não vem pelo baterista que toca bem, pelos instrumentistas que cantam excelentemente bem, não. Tu vem para adorar ao único Deus, ao Senhor e Rei. Não é por circunstância. É maravilhoso o culto de oração, é maravilhoso o culto campal, é maravilhoso uma festa gospel, é maravilhoso uma culto para muitos. Eu conheci a Diego num show do Cademudas, viria para muitos shows, mas nada se compara a estar aqui para adorar o único Deus, Rei soberano. Nada se compara. Mas ela terminou indo, porque queria sentir de maneira diferente a ação de Deus. Meus irmãos, se coloque Deus como centro de tua vida, que tudo te será acrescentado. Todo cristão enfrenta crises e é tentado a ceder aos medos e a tomar decisões erradas. Mas quando você coloca e entende que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, a nossa confiança é colocada nele, as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, por mais que venhamos sofrer, como diz aqui Pedro, observe, por mais que venha o sofrer por causa da justiça, vocês serão bem aventurados, porque confiaram em Deus. Serão bem-aventurados. Não tenha medo das ameaças. Não tenha medo das ameaças. Mas aqui nós encontramos também Pedro nos instruindo a confiar no Senhor e a santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Quem tem sido o Deus de tua vida? Quem tem sido o Deus de tua vida? O teu dinheiro, o teu poder aquisitivo, o teu excelente emprego? Quem tem sido o Senhor de tua vida, do teu coração? Irmãos, quando nós temos o Senhor no coração, jamais será preciso temer aos homens ou às circunstâncias da vida, porque temos um Deus que luta as nossas lutas. Temos um Deus que luta as nossas lutas. No passado, eu me achava muito forte. Além da juventude, eu tive uma época da minha vida que eu ganhava muito dinheiro. Trabalhava com joia, ganhava muito dinheiro. Só que eu não olhava para Deus. Eu só ouvia falar dele. Eu não olhava para Deus. Eu achava que o poder estava em mim. Arrogante, prepotente, orgulhoso. Trabalhava muito isso. Trabalhava em uma empresa que eu olhava para o dono e dissesse: olha, eu tenho que fazer isso aqui. Eu acho que era eu achava que era eu que era o dono. Mas não, eu faço primeiro isso aqui. Não, por que eu quero? E muitas vezes abandonava e ia para casa. Aí eu chegava em casa e dizia: o que está fazendo aqui uma dessa? Ah, cansado, trabalhei só até meio-dia hoje. Adriano, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que mais ele precisa de mim do que eu dei. Não era assim, gente? Eu dizia: mais ele precisa de mim do que eu dei. Eu dou todo mês a ele 10 mil uma quinzena de lucro. Só eu, uma empresa que tem 40 funcionários, só eu dou isso aí a ele. Vamos ver se ele vai precisar de mim. E essa arrogância veio me consumindo. Só que não só a mim, mas todos que estavam ao meu redor. Todos.
Chegou uma época que não teve mais condição. Ele olhou para mim e disse assim, no apelido, você tem a ideia do apelido da era Playboy. Ele dizia, Playboy, senta aqui. Playboy, nós somos muito amigos, continuamos sendo amigos. Mas a partir de hoje, tu não trabalha mais para mim. Aí eu estava falando sério. Aí tá bom. Mas quando tu ligar para mim, pensa bem na proposta para cobrir o teu plano, para me voltar. Aí saí de lá, todo orgulhoso. Cheguei em casa, falei para a gente, disse, quanto um dia aí, eu vou dar 5 dias para ele ligar para mim, estou botando muito. Meus irmãos, era a vontade do Senhor, não aconteceu. Ele não ligou, não me procurou. Os dias foram passando, e eu já tinha a linha nova, e as lutas começaram a aumentar. E eu não tinha em quem depositar minha confiança, porque eu só ouvia falar de Deus, eu não via. Ele não era Senhor de minha vida, porque eu tinha trancado esse coração arrogante e duro, e tinha jogado a chave fora. Passei por uma dificuldade financeira enorme. Eu fui trabalhar de servente, para me ouvir a ela com fome e ganhar dinheiro. De servente. Foi os 3 meses, uns 6 a 10 meses mais sofridos de minha vida. Aí foi quando ele me quebrou. E ele disse, não é você, sou eu. Quando essa cara foi ao chão, chorando de joelho, que eu entendi que Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Deus e o Todo-Poderoso. Não a mim, Senhor, não a mim, a Ti somente, não a mim. Foi quando eu disse assim, eu tenho um Deus que luta as minhas lutas. Por que eu vou temer ao homem? Por que eu vou temer as circunstâncias? Por que eu vou temer as ameaças? Mas entenda que se você colocar Deus em tua vida, em primeiro lugar a tua vida, que isso não se transforme em uma arrogância. Se eu tenho Deus, eu vou falar, não. É a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele somente, tudo a Ele, não a mim. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Isso é o que Pedro nos mostra. O inimigo, ele pode nos ferir, mas não nos derrotar. Somente nós mesmos podemos nos derrotar ao deixar de confiar em Deus. De modo geral, ninguém se opõe a nós quando fazemos o bem, mas mesmo se houver tal oposição, é melhor sofrer pelaquilo que é justo do que comprometer o testemunho. É melhor você sofrer diante de Deus do que ser um corrupto, um ladrão, um desonesto. Entenda isso. Hoje está apoiando a sua fé, a sua confiança naquilo que o vento leva. Aprenda a confiar no Senhor. Observe aqui no verso 14. Mas mesmo que venha sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Pedro trata esse tema em detalhes. Se Jesus Cristo for o Senhor do teu coração, em vez de sentir medo diante dos inimigos, é possível experimentar bênção sem medidas. O temor aqui, o termo maior aqui, a palavra-chave aqui está em bem-aventurados. Bem-aventurados, mesmo empregado aqui ao mesmo entendimento de mestre para a nossa vida. O nosso Senhor, Ele é Rei, Deus e Mestre. E aqui, para esse entendimento, empregado também para nosso maior esclarecimento, abra sua Bíblia lá em Mateus 5, verso 10. Trata-se da parte de alegria indizível
cheia de glória, aquela alegria que ninguém pode ver, mas tu, por confiar em Deus, tu sente. Pedro, ele menciona essa alegria também no verso 8 do capítulo 1 que nós vimos a aula passada. Mas aqui, para a nossa maior corroboração, observe Mateus 5, verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O nosso Deus nos assegura isso. Se nós sofremos perseguição por ser crentes fiéis, somos bem-aventurados. E o nosso Deus nos assegura uma eternidade para com Ele, um reino de glória. Quando Jesus Cristo é o Senhor da vida, cada crise torna-se uma oportunidade para testemunharmos vitória, para testemunharmos que vencemos, porque temos Cristo em nossa vida. Meu irmão, não busque a glória para si, busque para Deus. Não busque querer vencer as suas dificuldades só. Coloque Cristo como senhorio de tua vida. Irmãos, temos que entender que em primeiro lugar temos que buscar a Cristo. E é aqui que Ele nos pede que nos reunimos. Temos que entender a importância de se congregar, testemunhar as bênçãos de Deus, testemunhar o milagre que Deus faz e fez a cada um de nós. Confiança, testemunhar a grandeza de Cristo em nossa vida. E esse testemunho é aqui. Estamos sempre preparados temos que estar sempre preparados para responder a qualquer pergunta sobre a nossa fé, sobre a nossa liberdade em Cristo Jesus, sobre a grandeza de Deus. Irmãos, e onde nós aprendemos a defender a nossa fé é na igreja, é na escola bíblica dominical. Onde nós aprendemos a orar pelos outros é no culto de oração. Onde nós aprendemos a dar bom testemunho é na igreja. Vocês percebem que tudo gira em torno daqui? Tudo. Agora uma ressalva maior. Onde foi que eu falei que nós temos que colocar Cristo em nossa vida? No coração. No coração. E quem é a igreja do Senhor? Essas quatro paredes? Se essas paredes romperem e quebrar, se a igreja cair, quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Somos nós. Nos reunimos aqui no propósito, mas a igreja do Senhor somos nós. O altar que temos que limpar é a nossa vida. A edificação é a nossa vida. É o nosso testemunho, é o nosso ego. Somos nós. Não é essa placa de igreja. Apesar de eu ter muito orgulho de fazer parte dessa igreja Batista Nova Aliança, mas eu me encho de orgulho quando eu vejo vocês aqui, querendo colocar Deus como centro, aprender dele. O temor é baseado nisso. Não tema por medo, tema por amor. Tema por amor. Você sabe por que eu não temo a polícia, as autoridades? Porque eu sei o meu caráter. Eu sei o meu caráter. Uma das visitas que eu fiz com o irmão Luiz, um ponto que eu tive que trabalhar com ele, ao conversar com ele, a aconselhar ele, aqui, ele olhava para mim e dizia assim: pastor, por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz com Deus? Não pense assim, meu irmão. Pastor, porque eu sofro tanto. Para dar bom testemunho, para ter o que falar das tuas lutas. Eu falei para ele: irmão Luiz, observe, você não fez nada contra Deus, mas tu imagina o tamanho do teu testemunho.
das tuas lutas. Tu já imaginou uma coisa que eu nunca vou esquecer, uma coisa que o Fernando disse no dia do velório da irmã Maria do Carmo, nunca vou esquecer. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu queria a menor pedra da coroa que ela vai receber do céu, que ela recebeu. Eu queria a menor pedra. E vocês acham que a irmã Maria do Carmo não sofreu por esse Deus? Por amor a essa justiça, a esse testemunho? Você acha que não? Meu irmão, sofreu foi muito. Não foi, Fernando? Sofreu foi muito por esse evangelho, por esse Cristo, por colocar Cristo como centro da vida dela. Irmãos, temos que ter esse entendimento. O termo apologia, ela vem da palavra grega traduzida por proposta. Isso significa uma defesa apresentada em um tribunal. Acho que o Bruno viu muito isso no seminário na faculdade dele de Direito. No seminário eu tive uma disciplina que tratava sobre isso, com o tema apologética cristã, que é o ramo da teologia que trata da defesa da fé. O que é isso, pastor? É você ter na sua vida bagagem para defender o que essa palavra te proporciona. E isso só é possível, essa defesa, para tu não blasfemar, para tu não envergonhar, para tu não dar mau testemunho quando tu coloca Cristo em tua vida em primeiro lugar em tua vida. Todo cristão deve ser capaz de defender de maneira fundamentada a esperança em Cristo, especialmente em meio a situações desesperadoras. É a maneira que mais te cobra tu defender a fé, é quando tu está passando por luta e por sofrimento. É onde tu olha e diz assim: e agora? E agora eu vou desistir? Não, te reveste do Espírito Santo. E agora eu vou desistir, Senhor, tu esqueceu de mim. É onde Ele te mostra: estou aqui. É quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e dissemos: Senhor, tu és o meu Deus. Reconhecemos que o que Ele fez por nós, então recebemos o Espírito Santo, e este Espírito opera em nós, então passamos a agir usados por esse Espírito para ter essa defesa de fé. É Ele que opera em nós. É Ele, é aquela ideia que antes você não sabia nada, você lia a Bíblia, lia e não compreendia. Mas quando tu aceita Jesus, é aberto um leque maior, que tu passa a ver coisas, passa a ver o texto que tu não entendia. Esse é entender, esse é aquele entendimento de Jó, que antes eu só ouvia falar de ti, hoje eu te vejo. Hoje eu te vejo. Esse é o entendimento. Quando o cristão age com fé, e a esperança é uma consequência, gera também uma oportunidade de testemunhar, pois essa é a diferença em atitude, e é chamada de nós colocarmos Cristo como um Rei e Deus de nossa vida. Quando agimos confiando, tendo fé em Deus, não há nada que possa nos maltratar ou nos parar, não há nada. Os incrédulos vão ver o nosso testemunho de uma vida plena em Cristo Jesus. Irmãos, quando alguém olha para você, ele não vê você, ele tem que ver Cristo. Porque quando tu dá um mau testemunho, ele vê logo o quê? E é porque é crente. Já perceberam isso? Já perceberam isso? Semana eu vi um vídeo bem interessante que uma igreja colocou.
uma caixa dentro da igreja e só dava para colocar a cara. Aí dizia assim, ó, conheça o seu maior inimigo. Aí a pessoa que estava na portaria hostigava a pessoa. Primeiro do diabo, ele é o teu maior inimigo. Irmão, pois tu quer ver a imagem dele? Não, mano, igual você vê, mas quando você vê ele na rua e você saber quem ele é. Aí o cara não fica meio assim, né, rapaz? Realmente ele anda aí, ó. Assona aí, tu quer ver não? Aí o cara, vamos ver, ele botava a cara lá, era um espinho. O maior inimigo dele. O nosso maior inimigo somos nós. A nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência nos faz esquecer quem é Deus. Quem é Deus? Quando agimos confiando, tendo fé em Deus, não há nada que possa nos parar. E os incrédulos vão ver o nosso testemunho. Eles vão olhar e vão ver Cristo em nossa vida. Esse testemunho deve ser dado com mansidão, amor, temor, respeito, e não com arrogância, nem com uma postura de quem sabe tudo. Somos testemunhas e não advogado de acusação. E muitas vezes nos colocamos como advogado de acusação para acusar, para oprimir, para diminuir aquela pessoa que é para nós amarmos como amamos a nós mesmos. Essa é a realidade. Não queira ser advogado de acusação, mas sim de testemunho. Aquele que vai testemunhar as bem-aventuranças em nossa vida. Essa é a diferença. E aqui eu quero estar fazendo algumas aplicações práticas para a nossa vida nesse tempo que me resta. Irmãos, o senhorio de Cristo não é apenas um conceito teórico, mas algo que deve ser vivido e aplicado em nossa vida diária. Não é algo que você vai sair daqui e dizer: hoje eu aprendi tudo como teu Senhor, como centro de minha vida. Não, é algo que tu vai ter que estar aplicando em tua vida diariamente. É o crescer diante do Senhor, é o crescer diante do Senhor, é o quebrar barreiras, é você entender que aquela pessoa não deixou brecha nenhuma, mas aos poucos tu vai tirando um sorriso, vai tirando um olhar, vai tirando um aperto de mão, até chegar no abraço, até ela olhar para ti e dizer assim: eu te amo como Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus. É algo que se constrói. Colocar o Senhor como centro de nossa vida é algo que se constrói. É igual aquela ideia de acabar com os vícios. Acabamos da noite para o dia? Não. Leva tempo, nos maltrata, nos fere, ficamos até doentes. Não é assim? Você já conheceu alguém que está se libertando de algum vício? É assim. Ela passa pelo ápice do engrandecimento, mas quando quer largar, ela vai até o mais profundo poço de humilhação. Pois colocar Cristo como centro é isso. É olharmos diante do espelho e entender que o inimigo somos nós. E dizer: Pai, me quebra, me transforma, me modifica, me ensina a olhar e não só te ouvir, mas te ver. Isso envolve tomar decisões conscientes para buscar a vontade de Deus em todas as áreas da vida, buscar orientação, sabedoria em sua palavra, orar e buscar a direção do Espírito Santo. É estar disposto a abrir mão de nossa própria vontade em favor da vontade de Deus. Essa é a realidade. Pastor, não me dou bem com a irmã. Quebra a barreira. Quebra.
É isso que o Senhor espera de nós, que nós venhamos fazer a vontade dEle, que Ele cresça e que eu diminua. Eu costumo dizer que Ele cresça e que eu suma, se for a vontade de Deus, porque nós não somos nada. À medida que fazemos isso, experimentamos a plenitude da vida cristã e somos transformados à sua imagem. Meus irmãos, é difícil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não, é difícil. É uma batalha constante. Nós nos parecer um pouco com aquele que tem todas as virtudes desse mundo. Chega a ser até uma afronta. Não é verdade? Nós feios, pecadores, capos de imundícia, e saber que Deus tem nos quebrado para nos tornar a sua imagem e semelhança. Irmãos, isso também envolve intimidade e relacionamento. O Senhor de Cristo também está intimamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. Você nunca quer parecer com um estranho, não é verdade? Nunca. Essa semana o pregador disse assim, ele citou dois nomes lá de dois amigos da gente que trabalha lá com eles, que é meio desapontado, né? Disse assim, fulano, Márcio, tu quer ser fulano ou Beltrano? Aí ele olhou para mim, pastor, eu prefiro a morte. O que é isso, rapaz? Pastor, eu prefiro a morte. Você nunca quer parecer com aquilo que te envergonha, não é verdade? Você nunca quer parecer. Então, nosso relacionamento com Deus, você não quer parecer com quem você não conhece. Não. Então, para que nós venhamos nos tornar a imagem e semelhança de Cristo, tem que ter uma intimidade. Não é verdade? E essa intimidade não é construída da noite para o dia, não. Leva tempo. Mas ela é trabalhada, moldada aqui. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, estamos reconhecendo a sua autoridade sobre nós. E aí sim, nos submetemos à sua vontade. Mas temos que querer conhecer Ele. Temos que querer. Isso nos permite ter um relacionamento íntimo com Deus, baseado na confiança, na comunhão e na obediência. É fácil? Não. E através desse relacionamento é que experimentamos a plenitude da vida cristã. Quando falamos sobre o senhorio de Cristo, estamos reconhecendo que Jesus possui autoridade soberana sobre todas as coisas e sobre nós. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, vai dizer isso aqui outras vezes. Foi 3 coisas que o Senhor me preparou desde o começo: amar Ele sobre todas as coisas, amar a igreja, a palavra de Deus, e a estar preparado para morrer por Ele, se for necessário. Nunca vou estar aqui passando a mão em cabeça de irmão A ou B para cobrir pecados. Não. Ah, pastor, mas se for apresentado isso, ele vai deixar a igreja, mas o Senhor vai corrigir. Ele é o Criador, sustentador do universo como tal. Ele tem direito de governar sobre todo aquele que Ele criou. Ele nos criou para a sua adoração. E essa autoridade se deve não apenas ao mundo espiritual, mas também ao mundo físico, aos assuntos cotidianos da vida. Não imagine que esse elo de comunhão é só uma parte espiritual, não. É da sua vida física, como tu estás se vestindo, o que tu está postando nas redes sociais, o que tu tem olhado no teu celular, qual o teu vínculo de amizade. Envolve tudo isso. Não é só a parte espiritual, mas é uma parte física.
Quando se vestir, se olhe no espelho e veja em que área tu tem que mudar, em que área tu está edificando na tua vida. Observe. Está chamando a atenção de quem, para quem, para quem. Envolve a área física também, cotidiana da vida. Uma das implicações do senhorio de Cristo é a necessidade de submissão e obediência por parte dos crentes. Porque hoje as igrejas grandes estão lotadas de pessoas que se escondem de outras pessoas, mas não do Senhor. Você envergonha o nome de Cristo, você adultera, você peca, você se separa, você briga na rua, aí tu sai da tua igrejinha local, miudinha, aí vai lá para aquela igreja grande, fica lá no finalzinho, imensa, achando que está escutando, é que eu estou escutando a palavra, eu estou obedecendo, eu estou ouvindo os cultos, o pastor não sabe nem quem tu é, ali tu está só ouvindo, mas tu não está vendo a Deus. Porque quando tu vê a Deus, tu tem transformação, tu muda. Quando tu vê a Deus, tu se transforma, tu muda. A renúncia, a quebra de vontades. Isso significa que devemos reconhecer a autoridade de Jesus em todas as áreas da nossa vida. E essa disposição de segui-lo em todas as decisões que temos que tomar, baseada nele. Antes de tomar qualquer decisão, coloque Cristo como senhorio de tua vida. Aí sim tu vai errar muito menos. Irmãos, o que nós concluímos disso tudo? O que nós concluímos disso tudo? Isso inclui as nossas escolhas pessoais, relacionamentos, finanças, carreiras e todas as outras esferas da vida. Irmãos, há pouco tempo, eu acho que eu contei isso para poucas pessoas, eu fui dar uma palestra e fazer um curso em São Paulo. Passei 4 dias, gente. Os lá no dia lá. Quando eu terminei a minha palestra, eu dei palestra pela manhã e à noite. Quando eu terminei a minha palestra, aí o rapaz da empresa de Ágil, a maior empresa de bebidas, de distribuição de bebidas aqui no Brasil, me chamou e disse: esse é lá do Ceará. Aí eu sou muito orgulho. Aí me lançou a proposta para mim ir para São Paulo, com mais compra de uma rede de hotelaria. Comentei isso com a irmã Margarida, eu acho, com alguns irmãos. Eu me ganhar bem, irmãos. Mudar toda a área da minha vida. Os meus meninos, quando eu contei, ficaram tudo empolgados. Pai, nós vamos morar no hotel, vamos. Onde eu morar, a gente ia ficar morando num dos hotéis da empresa. Aí eu olhei para a Tiene, ela olhou para mim, a gente veio a Holanda, eles me deram 1 mês e 15 dias, foi para me responder. Mas sabe o que era que me pegava? Não era a decisão da parte financeira, da carreira, não. É o que eu estava buscando. Quem é o centro de minha vida? É a minha carreira? É meu relacionamento com os outros? É o meu dinheiro? Ou é a Deus? Irmãos, estou buscando a Deus. As outras coisas vai me ser acrescentada. Até o meu gerente disse que já estava procurando uma pessoa para me substituir aqui. Até agora eu estou procurando uma pessoa para me substituir aqui. Eu nem decidi nada ainda, mas eu ia recusar. Aí eu olhei para ele: porra, André, pois eu recusei. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Irmãos, eu falo isso não é para a minha glória, não, mas é para a glória dele. E ele nunca me deixou faltar nada. E nem no momento. Eu sei que nós vamos ser testemunha, eu tenho uma testemunha. Eu nunca olhei para ela e lamentei. Não foi jeito. Eu dizia: olha, é para nós ter ido para São Paulo. Provavelmente em outubro eu vou dar outra palestra no outro canto. Fui convidado de novo. Irmãos, em nenhum momento, nem na minha pior crise financeira, eu já tive. Eu olhei assim: olha, estou passando por isso porque tu não quis ir. Não.
porque eu sei que as minhas decisões, as minhas escolhas, primeiro está baseada em Cristo Jesus. Você sabe por que eu me casei além do amor, né, meu pai? Com 19 anos? Porque a igreja que eu era limitava os solteiros a estar fazendo funções, né, Diego? Não podia. Não podia assumir cargo de diretoria, não podia tomar de conta dos jovens, e eu via pessoas despreparadas assumindo. Aquilo me doía. Aquilo dizer que eu era curioso. Eu via os pastores se reunindo numa reunião, eu ficava perto assim para me aprender, para me entender. Mas não era a curiosidade, era o chamado de Deus. Aí comecei a organizar para casar. Eu chamei por outros dias, não casar, era o nome da missão ninguém. Estava voando muito alto, né? Bota o pé no chão, eu disse, vixe, desse jeito, viu? Aí eu, mas não moro depois desse propósito, né? Vou me casar com 18 anos, tu é doido, né? Ela disse para mim, viu? Bota o pé no chão. Mas quando o Senhor determinou que era para isso, um pouco tempo ela olhou para mim, eu estava pensando melhor, acho que nós casar mesmo. Aí eu disse, tu já quer casar? Você está entendendo, irmãos? É Deus. Ele está tomando de conta das suas decisões, das suas escolhas. Então, o que significa santificar a Cristo como Senhor no nosso coração? Significa entregar tudo a Ele, viver de modo que lhe agrada, glorificar o seu santo nome. Não é você, não é você, é Ele. O senhorio de Cristo também está relacionado a nossas transformações e santificação. Transformação e santificação. Hoje eu cheguei até a brincar com alguns irmãos que tinham mais intimidade, eu brinquei. Você acha que foi fácil botar esses quatro pessoas aqui para louvar aqui hoje? Você acha que foi fácil? Foi um desafio. Mas esse desafio não foi vencido, não foi por mim, não. Foi muito tempo de oração. Eu já vim orando. Senhor, quebra aqui, transforma aqui, emenda aqui. Senhor, diminui aqui, deixa crescer aqui. Foi fácil não. Eu até brinquei com o Sabino, tá vendo aí? Sabino, não foi Sabino. Eu tenho uma certa intimidade de fazer. Sempre faço isso com a Sabino, a gente está. Não foi fácil. Não foi fácil. Você acha que foi fácil estar aqui? Quando o pastor Davi ligou para mim, teve todas as implicações de eu poder vir. Toda. E eu estou aqui. Começou a primeira língua. Cada vez que começou logo a chorar, eu não vou sair da minha igreja. Aí eu, não é tu, é do Senhor. É minha, eu não vou sair daqui não. Adinheiro. Vocês lembram que eu comecei a vir para cá e ela ainda estava indo lá para a outra igreja fazendo algumas funções, lembra? E eu dizia, Diego, entrega logo os cargos que tu tem lá, que ela era presidente de senhoras, ajudava no departamento de louvor, dava aula às crianças, eu dizia, vai entregando logo. Aí ela olhou para mim e disse, tu nem decidiu nada ainda, o pastor Davi te deu até agosto para tu decidir. Aí eu falei para ela, cheguei e disse, não, eu estou aqui, eu ainda estava pregando lá na outra igreja. Olha, eu estou aqui, mas o meu coração está lá. Foi assim? Então tu já se decidiu, eu faço tempo. Porque quando a gente vem orando pelo concurso, a gente ora primeiro a Deus. A gente vem orando pela carreira, a gente tem que orar primeiro a Deus, entregar a Ele, Senhor, essa carreira, isso que eu estou querendo, é para a tua glória ou é para a minha? Esse emprego que eu estou tanto querendo, é para edificar o teu nome ou o meu? Esse carro que eu estou querendo, é para o teu serviço ou é para o meu orgulho? Olha meu carro. Se pergunte isso, meus irmãos. Então não foi fácil estar aqui. Estou. E hoje perguntar a ela, algumas propostas que nós já recebemos de ir para o canto, se ela quer ir. Ela vai ir, ela, né? Vou sair da minha igreja. Hoje é a minha igreja dela. Você está entendendo? Irmãos, isso implica em abandonar tudo aquilo que agrada a nós mesmos.
Outro grande impacto que eu sofri aqui, no pouco tempo que eu estava aqui, aquela ali olhou para mim e disse assim: pastor, eu queria dizer isso para o senhor, não, eu estou me preparando que eu vou para os Estados Unidos. Meu filho está se organizando aí para me buscar. Eu disse: meu Deus, perdi a irmã Margarida logo nesse começo que eu estou chegando na igreja, vai ser difícil. Ao tempo que for, eu orei, eu disse assim: eu falo à tua vontade. Do nada ela olhou para mim e disse assim: pastor, Deus tem me falado que é para me passar mais tempo aqui. Eu falei assim: irmã Margarida, e eu glorifiquei a Deus. Irmãos, então as nossas escolhas, as nossas decisões têm que ser baseadas naquilo que reflete Deus em nossa vida. Então saia daqui hoje com esse pensamento. Não é você, é Deus. Que morra o homem e que cresça Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela edificação dela, Pai, muito obrigado pela aplicação dela para a nossa vida pessoal. Nos transforma, Deus, nos faz melhores, que as nossas escolhas, nossas decisões venham ser baseadas em Ti, que nós venhamos refletir a tua imagem, a tua semelhança. Quebra o homem, ó Deus, quebra o orgulho e que cresça a tua palavra em nossa vida. Abençoa a tua igreja, nos leva para os nossos lares em paz. Seja uma nossa semana, ó Deus, derrama a tua graça, a tua misericórdia e a tua bem-aventurança em nossa vida. Pai, abençoa o nosso culto com filme que vai acontecer na terça-feira. Abençoa o nosso culto de doutrina na quarta-feira. Abençoa a semana, Senhor, venha ser repleta, ó Pai, da tua unção em nossa vida. Que nós diminua, Pai, que tu cresça. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. E a igreja do Senhor diz: amém. Não escutei? Amém, amém, amém.